O Thomas, ele já é um milagre, um guerreiro desde a barriga. Quando eu estava grávida de 22 semanas, uma médica no exame disse, olha, a gente vai ter que torcer muito para que ele chegue pelo menos a 28 semanas para ser viável. E ali a gente estava às vésperas do chá de bebê dele, a gente levou um susto, a gente não sabia o que esperar, a não ser eu fazer repouso e torcer. E nisso o Thomas foi seguindo, foi se mantendo ali na medida do possível. Ele era muito pequenininho, mas ele foi ficando e ele nasceu com 37 semanas. O Thomas sempre foi uma criança muito alegre. Ele sorria para todo mundo à toa quando ele era pequenininho. E ele foi crescendo, avançando muito rápido. Ele aprendeu a falar antes da gente esperar. Ele falava tudo, ele cantava musiquinhas, então ele já estava numa fase que ele corria e cantava, se escondia, fazia careta, pregava peça na gente, brincava de pique-esconde, de conde-conde, como ele dizia, assistia os vídeos no YouTube e ele mesmo escolhia no tablet o que ele queria. Ele era super genioso, dizia o que ele queria na hora e chorava se não conseguisse, mas ele pedia com firmeza. Uma criança maravilhosa. Totalmente saudável, forte, e nunca teve nada, nenhuma questão de saúde, nunca ficou internado. Era uma criança que estava conversando, falando, fazendo muita gracinha. Já então com 2 anos e 7 meses, na virada do ano, 2022 para o dia 23, para 2023, a gente tinha comemorado o Réveillon na casa de parentes, e quando a gente foi para casa, foi dormir, ele estava dormindo comigo na minha cama. E aí ele acordou chorando muito, colocando a mão na cabecinha, e a gente não sabia o motivo do choro. E quando meu marido chegou, começou a mexer nas coisas da cama, no lençol, levantou o travesseiro e encontrou um escorpião amarelo, tamanho médio. Naquela hora, eu nunca vou me esquecer do grito do meu marido de desespero, falando, isso pode matar uma criança desse tamanho, vamos correr para o hospital agora. E aquele teria sido o pior dia da minha vida se não tivessem tido tantas coisas difíceis ainda depois disso. A gente correu para o hospital sem saber o que podia acontecer. Ele chegou vomitando, chegou muito mal. Ele tomou o soro antiescorpiônico, parecia que ia ficar tudo bem. De repente ele começou a perder o ar, a ficar com o coração muito disparado. E ele teve que ser entubado. Aquele foi o segundo pior momento para a gente, porque eu e meu marido, a gente ficou do lado de fora, esperando esse processo da intubação, e ninguém saía de lá, era um desespero, eu perdi todas as minhas forças, meu Deus, qual notícia vai sair dessa sala? Até saírem dizendo que ele foi entubado, mas teve uma parada naquele momento, curta, e aquele foi o segundo alívio, mas só de pensar dele entubado já nos dava muita angústia. E antes disso, quando ele estava entre o soro que estava acalmando ele até esse momento de ser entubado, ele estava conversando com a gente. Ele pedia comida, ele falava, mamãe quer água, ele não podia tomar água, mamãe quer mamar, ele ainda mamava. E no final ele falava que ia ir para casa, e a gente teve que dar um beijinho nele, se despedir e falar, calma, daqui a pouco vai ficar tudo bem. E a gente nunca mais ouviu a voz dele. Bom, ele precisava de uma UTI naquele momento, e era 1º de janeiro, tava tudo, as ambulâncias estavam todas na pós-presidencial, não tinha vaga em UTI em lugar nenhum,
E a gente demorou, mas conseguiu acionar o plano de saúde, conseguiu uma vaga e fez a transferência com muito cuidado. Quando ele chegou ao outro hospital, ele já chegou só com 19% do coração funcionando. E ali, naquele mesmo dia, no final em algumas horas, a equipe percebeu que ele precisava urgente de uma ação que mantivesse o coraçãozinho dele funcionando, e eles decidiram pela ECMO, que é como se fosse um coração batendo fora do corpo para continuar circulando o sangue. Era um procedimento muito arriscado, uma cânula enorme na artéria dele, e na época a gente não se tocou do risco que poderia acontecer do próprio procedimento, e falaram que era a única chance dele. E eu lembro que esse foi o terceiro momento daquele dia em que eu quase desmaiei, quando contaram que o coraçãozinho dele estava parando, que ele estava com arritmia e o coração podia parar se não fizessem isso. Eu lembro das minhas forças todas caindo e eu escorregando pela cadeira. Mas a gente falou que podia fazer, a gente nem sabia o que era direito, mas se era a alternativa, que fizesse. O Thomas, naquele momento, já estava com insuficiência quase generalizada. Ele teve insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência pulmonar e cardíaca. E ao mesmo tempo em que entrou essa ECMO, entrou a hemodiálise, então ele teve que, o sangue dele estava todo circulando por fora, ele precisou de doação de sangue várias vezes, ele precisou de muitos remédios pesados. Nesse período grave, a gente entrava na baia em que ele ficava, ele ocupava 2 baias, mal dava para chegar perto dele. E foi uma cena muito difícil ver nosso filho entubado, daquele jeito, com tantos equipamentos, tantos remédios, tanta gente em cima dele. Foram dias muito difíceis. Mas ele ficou 5 dias na ECMO. Foi o suficiente para o coraçãozinho dele voltar a funcionar. O restante ainda estava se recuperando, então os rins demoraram um tempo para voltar, o fígado, e o coraçãozinho dele voltou a funcionar. A gente só não sabia que esse período em que ele ficou na ECMO, que a circulação do sangue dele não era verdadeira, claro, era artificial, iria afetar o cérebro, que o cérebro não receberia oxigênio suficiente. E por isso, depois que ele foi bravamente lutando pela vida, foi recuperando todos os órgãos, quando parecia que ia ficar tudo bem, ele teve um edema cerebral grave. O cérebro dele ficou muito inchado. E foi aí um dos piores outros momentos que a gente teve, que eles chamaram a gente para conversar, dizendo que ele ia começar o protocolo de morte encefálica, que ele não estava reagindo, estava demonstrando atividade cerebral, e que aquele edema poderia piorar. Esse dia foi outro dia, assim, eu acho que talvez tenha sido o pior de todos esses, porque a gente quase entregou os pontos. A gente chegou a se reunir, a pensar nele no passado, a pensar que como seria dali para frente sem ele. E foi um dia muito, muito difícil para todos nós. Mas ali, do jeito que eu fiquei, a gente ficou ao lado dele o tempo todo, conversando com ele no ouvidinho e rezando e pedindo ajuda. Aqui naquele dia, na hora que eu lembro que eu fui dormir, quando eu acordei, eu pensei, peraí, se ele tiver 1% de chance, é nesse 1% que eu vou me agarrar. E se ele não desistiu até agora, a gente também não vai desistir. Eu lembro que eu voltei ao hospital e fui conversar com os médicos, os enfermeiros, e falei, por favor, não desistam dele, porque ele não está desistindo. Nunca desistam do meu filho. Se ele tem 1%, é nesse 1% que a gente vai acreditar. Acabou que tiraram parte dos sedativos dele, ele teria acho que 48 horas para responder, e ali umas 6 horas depois ele tossiu, que foi o sinal de que ele deu pra gente para dizer, eu ainda estou aqui. E aí foi um primeiro alívio. Depois perceberam que o edema tinha reduzido 70% uns dias depois, só que ficaram sangramentos e teve um aumento da pressão intracraniana. E nisso ele precisou fazer uma cirurgia para drenar o líquido do cérebro, que é o líquor. E no que estava drenando, ele pegou fungo nessa parte e precisou ficar 1 mês em tratamento com aquele dreno na cabecinha. E nisso ele já ainda estava fazendo diálise peritoneal, estava todo furadinho, com muitos remédios.
mas seguindo firme, sendo muito, muito forte. É tudo aquilo que um adulto talvez não aguentaria. Com o passar do tempo, eles conseguiram estabilizar. Ele passou a ter uma válvula DVP, que é uma que drena para dentro da barriguinha, e ele precisou ser extubado e colocar uma traqueostomia. Foi um dia muito difícil quando a gente ouviu essa notícia também, porque a gente não sabia nada sobre isso. A gente morria de medo de nunca mais ouvir o choro do nosso filho, de nunca mais ouvir a voz. A gente não sabia como ele ia voltar e a gente não queria perder tudo que ele era. Mas a gente teve que aceitar porque era o melhor para ele. Ele precisou ficar com a ventilação mecânica e a traqueostomia para ele poder respirar. E a partir dali começaram a tirar os sedativos dele. Na primeira semana, quando tiraram a ventilação mecânica para testar se ele estava conseguindo respirar só pela traqueostomia, todo mundo comemorou, ele ficou 3 dias sem precisar da ventilação. E de repente ele teve uma parada cardíaca de novo. Parecia que estava fora de perigo, estava tudo bem. E ele parou. De repente eu estava do lado dele, foi assustador. Achar, meu Deus do céu, depois de tudo isso não é possível que agora vai acontecer alguma coisa. Recuperaram, salvaram ele ficou bem, mas precisou dessa ventilação mecânica o tempo todo. Eu lembro que um dos médicos que acompanhou ele desde o começo, nesses dias mais ou menos, quando eu fui perguntar qual é o próximo perigo que a gente tem que se preocupar, qual risco ele ainda corre, e ele me falou assim, não, ele não corre mais risco. O seu filho é um milagre. Eu não sei como ele aguentou tudo isso, mas ele já passou pelo maior risco. Ele é um milagre. Foi tão bom ouvir aquilo de um médico, que ele era um milagre. Ele tinha sobrevivido a uma coisa que pouquíssimas crianças sobrevivem, que é tanta picada do escorpião quanto a própria ECMO, e tantos medicamentos e tantos acessos no corpinho dele. Ele fez em média 20 cirurgias durante esse período, e ele ainda precisou fazer uma gastrostomia para se alimentar pela barriguinha. Ficamos ao todo 100 dias no hospital. A gente morou naquele hospital por esse tempo todo. Foram 100 dias de angústia, 100 dias de saudade, 100 dias de ansiedade, até que ele pudesse receber alta. Só que a gente sonhava, eu pelo menos sonhava muito, que a gente ia sair de lá com ele andando, mostrando, olha, eu sou um milagre incompleto, eu tô saindo aqui bem. Não foi bem assim. Quando ele estava para sair, ele ainda... O máximo que ele fazia era ouvir um barulhinho e tentar olhar com os olhinhos. Ele não estava se mexendo direito. Ele tossia bem, mas mexia os olhinhos. E a gente teve que ir para casa com o chamado home care, que é toda uma estrutura para que ele continuasse o apoio da UTI em casa. Então a gente não saiu pela porta da frente, a gente saiu do hospital de ambulância. E é assim que ele sai de casa hoje para ir para qualquer consulta, de ambulância. E a gente esteve no hospital outras vezes depois, porque ele teve uma crise de asma, depois porque ele teve uma crise convulsiva, e tudo isso é sempre muito difícil, ter que sair com ele de ambulância e ter toda a vida transformada, a nossa casa transformada por conta de tudo que aconteceu. Hoje ele está mostrando algumas melhoras poucas. Hoje em dia ele já olha muito bem para todos os lados, ele é esperto com o olhar, ele demonstra o que ele quer ou não pelo choro, ele se mexe completamente o corpinho, sem muita força, mas ele levanta as mãos, ele já está conseguindo segurar um pouco o tronco, ele já sorri para a gente. Então todas as vitórias que ele foi tendo são comemorações que a gente tem, até porque a gente chegou a ouvir de médicos que talvez quando tirassem os sedativos, ele poderia não sobreviver ainda, porque os órgãos poderiam não conseguir receber informações do cérebro que estaria ali com uma lesão muito grave, como ele teve. E aí ele mostra todos os dias que ele continua lutando, que ele continua a fim de viver de verdade, de ser uma criança, de brincar, e é isso que a gente quer oferecer para ele. Ele tem as terapias ali que o plano cobre ali em casa, mas a gente vê que tem muitas outras coisas para ele alcançar, tem muitas terapias, muitos espaços que a gente quer alcançar com ele. E por isso a gente sempre pede ajuda, porque toda mãe que passa por isso sabe que não é fácil. Nossa vida mudou completamente, a gente não tem mais os trabalhos que a gente tinha antes, eu não posso ficar saindo para trabalhar fora porque tem que acompanhar os tratamentos dele. E mesmo a gente tentando trabalhar e manter a casa, graças a Deus, o plano de saúde, ainda assim é difícil, porque são muitas coisas, muitas terapias que ele ainda precisa, e a gente tem que correr atrás porque ele está mostrando o que ele quer, ele está mostrando que ele está melhorando, e o céu é o limite para ele.
depois de tudo que ele passou. Então a gente sempre pede ajuda, a gente precisa de apoio, não só de oração, de força, tantas pessoas que dão ânimo pra gente, mas é claro, estrutura financeira também, para que ele avance e que ele mostre que ele é um milagre completo. Oi, Bubujo. Ó, virou a mamãe? Oi, amor, você tá virando pra ver a mamãe, meu amor? Isso, pronto. Não, quieta aí a cabeça. É bonitinho. A gente se emociona vendo ele chorar, meu Deus, como pode? Oi, amor. Ele mesmo vai se escutando e vai fazer mais comigo. Tá chorando, né? Oi. Gostou? Agora o pé. O Thomas é o amor da minha vida, é o amor da nossa vida, ele é muito amado, ele é um exemplo, eu tenho certeza que muita gente se inspira na força dele, na força que a gente ganhou dele, que veio dele, e é muito bonito ver o meu filho hoje vivo e sorrindo e lutando para ser sempre essa criança maravilhosa que ele foi e é com a gente.